A paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E é um prazer estar ministrando mais um vídeo aula, para vocês. E hoje nós vamos falar sobre Homilética Kids Módulo 1. E o que significa homilética? Significa preparação de sermão para criança. E hoje nós vamos aprender algo muito importante, que é como pregar para criança, como elaborar um sermão para crianças. E nós vamos falar um pouquinho como você conhecer o seu público e qual é o seu objetivo do sermão, o que eu preciso para preparar um bom sermão para crianças. Esses serão os temas abordados na aula de hoje. E falando mais uma vez, é um prazer ter você com a gente, fazendo parte deste curso básico para professores do Ministério Infantil. Então, para você que vai pregar para a criança, que vai elaborar um sermão para a criança, primeiro ponto, nós precisamos conhecer o nosso público, Pregar para a criança, nós precisamos primeiro conhecer o nosso público, para aquelas para todas as crianças em qual nós vamos falar. E a primeira coisa que nós devemos ter em mente é como desenvolver um sermão para a gente conseguir atingir o intelecto da nossa criança. As crianças, muitas das vezes, elas estão numa fase de desenvolvimento uma das outras. Então, nós precisamos saber como aquela criança processa as informações, A gente tem que tentar ao máximo preparar um sermão para que a criança venha entender tudo aquilo que nós estamos falando. Lembre-se, quando você vai pregar para a criança, quando você vai ministrar para a criança, você precisa conhecer o desenvolvimento intelectual de cada criança, Não adianta você fazer um sermão elaborado, com palavras difíceis, que a criança não vai entender. Esse não é o objetivo, Segundo, nós devemos ter em mente a limitação do vocabulário da criança, A criança, muitas das vezes, nós precisamos usar palavras simples, direta, para que a criança consiga captar aquilo que está sendo ensinado. Então, a criança, ela tem uma limitação, Como eu falei anteriormente, não adianta você desenvolver um sermão com palavras difíceis, tentando falar coisas difíceis, aonde a criança não vai entender. Então, nós como líderes de crianças, evangelistas de crianças, pastores de crianças, nós temos que levar em consideração, o limite, o vocabulário das crianças. Outra coisa importante é o tempo de atenção da criança. As crianças, dependendo da faixa etária, ela tem um tempo de atenção diferente. Procure saber, a faixa etária das suas crianças, porque cada uma, como eu falei, tem um tempo de atenção, diferente uma das outras. Então, nós precisamos saber para que a gente venha elaborar um sermão dentro da faixa etária das crianças, para que elas venham entender tudo aquilo que você está querendo ensinar. Porque um bom sermão para a criança, não adianta você preparar um sermão para a criança igual você prepara para um adulto. Um adulto, você consegue prender a atenção de um adulto por 1 hora, até um pouco mais, mesmo se tornando cansativo, mas se a pregação for uma pregação boa, você consegue, prender a atenção dos seus adultos. Agora, com crianças, não. Não adianta você preparar um sermão longo, que nos primeiros,
nos primeiros minutos ela vai prestar atenção, mas se for um sermão muito longo, se for um sermão que não venha prender a atenção da criança, ela vai querer ir no banheiro, ela vai querer, tia, eu quero fazer xixi, eu quero beber água, eu quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Um sermão longo, a criança não vai prestar atenção. Deixa eu fazer um outro áudio para vocês.